Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, quiz é no final. É, Muito obrigado por ter clicado aqui para ver esse vídeo. Eu sei que hoje era para ser uma live, mas acabou aparecendo um compromisso, eu precisei fazer esse vídeo gravado. Mesmo conteúdo, vai ser a mesma coisa, só vou tentar fazer com o mínimo edição possível, porque eu não vou ter tempo de editar esse vídeo aqui do jeito que eu gostaria. Em live seria muito mais fácil de colocar as coisas na tela e tudo mais. Depois de muito tempo, né, sem ter um vídeo gravado aqui próximo à data de lançamento do vídeo, né, que normalmente ou tenho feito live como na semana retrasada, e na semana passada foi um vídeo gravado, mas já é um vídeo antigo, acho que do ano passado, que eu já tinha gravado, mas colava com o assunto do vídeo da semana retrasada, da live, e esse vídeo eu não tinha postado, né? Eu gravei ele, editei, acabei não postando, mas liberei ele pra vocês ontem. Há um tempo atrás eu fiz aí uma. Um tempo atrás não, né? No ano passado já era pra ter saído um vídeo sobre esse assunto, acho que melhorou agora o ruído de fora, né? Já era pra eu ter feito um vídeo sobre o Tennessee Williams, porque eu li os livros dele, assisti os filmes e já tinha assistido as peças, né? As peças não, né? Uma delas eu não tinha assistido ainda, que é a Gata em Teto de Zinco Quente. O Tennessee Williams, acredito que quem gosta de teatro e quem acompanha conhece ele de alguma forma ou de outra, porque ele é um dramaturgo muito conhecido, né? Um dramaturgo americano. E ele tem aí as peças dele que são reproduzidas, eu acho que no mundo inteiro e com muita frequência. Aqui no Brasil, vira e mexe tem alguma produção aí de um bonde chamado Desejo ou uma rua chamada Pecado, né? Depende da produção, mas a tradução geralmente são uma dessas duas. E também o da Gata em Teto de Zinco Quente. O que eu gosto nas produções do Tennessee Williams é que por ser o texto, ele é um texto de teatro, né? Então a gente é muito direto ali no assunto, são pouquíssimos cenários, né? Principalmente Gato em Te- no Gato em Teto de Zinco Quente é dentro da casa, mas são alguns ambientes da casa. Alguns não, né? A grande maioria dos acontecimentos ali é na casa mesmo, ali dentro do quarto ali, ou do lado na frente ali na casa. Mas a grande coisa, e acontece bem breve ali, né, do lado de fora da casa, mas quase toda a encenação acontece dentro do quarto do Brick, né, na casa do pai dele. Já Um Bonde Chamado Desejo, a gente tem ali o cenário da vila, né, daquela casa, né, que é como se fosse um cortiço, acho que dá pra falar isso, que é um quintalzinho assim que tem algumas casas. Tem a casa do andar de baixo, que é a casa onde mora o Kowalski, né? Os Kowalski, porque a senhora, né? Kowalski mora lá, né? O Stanley e a própria Stella, e ali quando chega a Blunt mais pra frente, eles moram no andar de baixo, tem os vizinhos do andar de cima. E eu não lembro, acho que não tem nenhuma referência a nenhuma outra casa ali. No filme de 1951, a gente tem ali outras casas naquele terreno, mas são só essas duas que também são mostradas. É, E aí, para falar um pouco da produção, né? Os dois livros, as duas peças do Tennessee Williams, para quem não sabe, Tennessee Williams era um homem abertamente, né, homossexual, né? Ele era gay. E as peças dele tentam abordar ali, de certa forma, essa relação tóxica do homem másculo, né? O homem viril, o homem dentro das suas qualidades e defeitos, quanto sendo um homem, né? E os problemas que isso pode causar dentro das suas relações pessoais. Isso nos dois livros, tá? Tanto no Um Bonde Chamado Desejo, a gente tem muito mais o tratado daquela brutalidade e essa relação
machocêntrica de vamos, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu acho que as coisas têm que ser. E no Gata em Teto de Zinco Quente tem um plus ali que a peça ela gira em torno da sexualidade do próprio Brick. Porque ele tem ali um. Não dá pra falar que é um desejo incubado ou dentro do armário, porque é discutido isso, e inclusive diversas formas e por diversos personagens dentro da peça, e o que esse problema dele conseguir reconhecer isso e se entender, e o fato dele achar que ele não tem que ser, tentar cumprir esse papel de homem, né? E achar que é errado o que ele tá fazendo, mas sem raciocinar isso, muito mais no subconsciente dele, ele acabar causando mais ou menos os mesmos problemas que o Kowalski ali no Um Bonde Chamado Desejo, só que aqui de uma forma muito mais reprimida e questionando não só ele, mas os outros personagens enquanto em papel dentro da sociedade, o pai dele como sendo uma pessoa que nunca deu amor, né, ou carinho pra ele, que via ele só como uma fonte de orgulho, né, como meu filho jogador de, eu acho que é futebol americano aqui, eu não tenho certeza. Na verdade eu fico meio na dúvida se é futebol americano ou se é futebol normal, mas nos Estados Unidos deve ser futebol americano. E ele com o pai dele, ele em relação com a mãe dele, ele na relação com o irmão e com a cunhada dele, e principalmente ele na relação com a esposa dele e com o melhor amigo ali que vem a falecer, né? E é discutido essa relação deles a partir dos problemas que vieram serem causados por ele depois desse fim do amigo, né? Os dois eles vão discutir essa relação do homem com a sociedade, mas também ele vai discutir o papel da mulher na sociedade, quanto a gente tem ali um negócio meio de trazer que a problemática às vezes pode ser a mulher dentro do que está sendo feito, não num bonde chamado Desejo, mas na peça do Gato em Teto de Zinco Quente, porque um bonde vai ser o bonde chamado Desejo, Gato em Teto de Zinco Quente, vou falar Gato em Teto, tá? Porque senão aqui o texto, né, pra que títulos tão longos de filme, de livros. E no Gato em Teto, a gente tem ali a personagem da Elizabeth Taylor, a Maggie, que ela tem ali, eles jogam muito como sendo ela a culpada do problema, blá blá blá, e porque ela não consegue engravidar, e porque ela tá querendo a herança da família. Eles jogam nas costas dela todos os problemas que estão acontecendo ali com o Brick dentro do livro. Mas quando na realidade ela é a pessoa que tá dando o apoio, e ela sabe do Brick desde o início, de que ela já entendia ele como se ele é uma pessoa que tem ali uma questão para resolver, e ela sabe que ele não ama ela, mas ela gosta muito dele, considera muito ele dentro do grupo de amigos ali, e ela queria estar junto com ele, e aceitou essa situação em que ela se coloca, tanto para ela estar casada e não ser cobrada de ser uma mulher solteira, quanto para ele também estar com alguém casado e não ter esse problema de um homem solteiro e não tem família, não tem filhos, né? Por mais que ter filhos aqui seja uma cobrança para os dois, não dos dois para eles, né? Dos outros para os dois. As coisas elas vão evoluindo dentro das cobranças, né? Mas quanto um primeiro momento de problemas resolvidos dentro de uma sociedade dos anos 1950, esse problema está resolvido, de duas pessoas que poderiam estar sozinhas sofrendo outros tipos de problemas se unem ali para resolver pelo menos parte deles. E num bonde a gente tem ali o Kowalski, né, que é esse brutamonte que bate na mulher dele, que ela tá grávida inclusive, que se insinua ali e coloca tanto a Stella como a Blanche como vilãs, né? Mas quando na verdade a gente vê que elas não são tão vilãs assim, né? Elas estão
meio que na margem dos problemas. Elas têm realmente vários problemas, mas dentro dessa sociedade de 1950 é exposto realmente nos dois livros o que a mulher acaba se sujeitando a partir de uma cobrança tanto da sociedade quanto masculina em o que elas têm que fazer, têm que representar e vão ali dar de volta, né, para essas pessoas. E num momento você entende meio que, nossa, elas são acomodadas, mas nossa, elas estão sendo colocadas. Elas se colocaram nessa situação num bonde, né? A Estela se coloca na situação, aceita, ela é tão violenta quanto ele. E aí a gente tem isso bem por cima, aí você vem a Blanche, uma mulher que tem vários segredos ali acontecendo, que causou diversos problemas, mas que na verdade as duas estão passando por muito mais problemas que levaram elas para essa situação, enquanto o Kowalski está só sendo um macho truculento que podia estar ajudando muito mais do que só e aqui, me deixa eu beber e jogar truco com os meus amigos, né? Nem sei, eu acho que é truco, é um outro jogo que eles estão jogando. Então, a gente acha que o problema é mas quando na verdade tem um balaio de gato bem maior do que isso nas duas histórias, né? De quando a gente tá na superficialidade de entender que o problema é mas quando na verdade o problema são muito maiores do que isso. E no Gato em Teto, a gente chega. Nos dois, a gente chega numa profundidade assim dos problemas que podem acontecer com uma pessoa que leva ela a estar naquela situação. No Unbound, eu acho que é um pouco mais melancólico por conta do fim que chega a história, né? A Blanche acaba sendo levada, sendo internada, né? A irmã dela prefere internar ela porque ela vê que a irmã dela não tá bem. E no Gato em Teto a gente tem um sabor um pouco mais açucarado aqui, né? Que tem essa resolução do problema num sentido muito mais de os dois acabam se mantendo juntos, né? Ele vai dar um filho ali para um neto pro pai que tá ali moribundo, né? Ele tá doente e em breve provavelmente vai vir a falecer, que ele tem câncer. Vai dar o filho para a esposa ali, que era a única coisa que ela falava, a gente precisa resolver isso aqui. Mas também a gente tem a resolução, pelo menos, do problema maior que o Brick tá passando, que é o próprio pai dele jogando na cara de tipo, meu, você não tem que se preocupar se você é homossexual ou não, isso não é um problema. E aí tem ali, ele conta a história de vida dele e mostra pro Brick que, tipo, não importa, nada disso importa, ninguém se importa, nada. Eu vou morrer daqui a pouco e eu não fiz tudo que eu queria pra minha vida e eu quero que você aproveite a sua vida. E se você se entender desse jeito, como, né, se ele se aceitar dessa forma, porque o problema do Rick é que ele não se entende, ele não quer entrar nessa questão, por mais que ele sabe que tem um problema pra ele. Ele resolve essa questão ali, pelo menos dentro do ciclo dele ali familiar, né? Porque fora do ciclo familiar, aí meio que as coisas não importam tanto. E os dois livros ali discutindo o que a gente às vezes vê de superficial no começo, sendo algo muito mais profundo dentro das relações entre pessoas e na cabeça de alguns dos personagens, né? E aí, né, uma sinopse, né? No O Bonde Chamado Desejo, esse livro ele veio primeiro, de 1947, e logo em seguida já teve ali o filme, né, com a Vivienne Leigh, que ela é a Scarlett O'Hara no filme E o Vento Levou. E eu assisti O Vento Levou antes de assistir esse aqui. E assim, eu tava com ódio da Vivienne Leigh, porque a Scarlett O'Hara no começo, ali na primeira fase da vida dela, é um nojo de menina, mas depois você vê a personagem crescendo, ela evoluindo. Gente, eu sei, esse filme tem muitos problemas, questões da sua época, né? Uma produção do seu período, mas que filme. Eu acho que eu dificilmente tive filmes de escalas épicas que conseguiu me mostrar realmente ser um filme de escala épica.
E eu não tô falando no sentido de ser um filme grandioso, gigante, com cenas gigantes. Não, a gente tem aí um monte de filme que tenta trazer essa escala épica de história e não consegue chegar na grandiosidade que o Vento Levou chega, né? A gente tem, eu vou citar diversos aqui, tem Senhor dos Anéis, tenta, ele é de uma escala até um pouco mais épica ali, né? Porque ele é muito mais austero, né? O filme. A gente tem o Duna, do Villeneuve, a gente tem diversos outros que têm essa pegada de ser filmes grandiosos, mas nenhum deles consegue chegar a esse nível que o Vento Levou conseguiu chegar, e depois de ter assistido eu entendi por que ele é um dos filmes, o filme mais que teve o maior retorno, né, lucro ali, de acordo, obviamente, né, com a inflação atualizada, tudo mais, porque se eu não me engano a bilheteria dele é mais de 4 bilhões, atualizando, né. E é um dos filmes mais importantes do cinema, e a Vivien Leigh, eu acredito que tem um papel fundamental nisso, e aqui ela faz o papel da Stella no filme, né. O Kowalski fica pelo Marlon Brando e... Ai, gente... Tudo que as mulheres... tudo que as mulheres têm, assim, dentro de divas, né? Ai, nossa, as mulheres do cinema. Tudo que elas têm de muito bom. E a gente tem aqui a Vivien Leigh e a Kim Hunter, né? A Vivien Leigh, ela faz a Blanche, desculpa. A Kim Hunter que faz a Stella. E os homens, assim, desses filmes não mostram nada pra mim. Nos dois. Porque no Bom Chamado Desejo é o Marlon Brando, no Gato em Teto é o Newton, é o Paul Newman. E assim, gente... as atrizes, as duas, quando chegam na tela, engolem o Marlon Brando, assim, sabe? No Bom Chamado Desejo, no Gato em Teto, quando a Elizabeth Taylor entra em tela, ela engole o Paul Newman também. A própria atriz que faz a Mai, né, que num bonde, que é a Madeleine Sherwood, ela não chegou a fazer muito filme, ela era uma atriz de teatro, inclusive ela fazia esse mesmo papel na peça de teatro, quando ela foi convidada para fazer o filme. Ela, mesmo tendo um papel pequeno, ela engole também o Paul Newman. Eu acho que esses atores aí, aquele negócio, né, era só o galã, e é o galã por beleza, nem sempre pela atuação. O Marlon Brando, eu já vi outros filmes dele, realmente, outros filmes ele tá muito melhor, mas nesse aqui, as mulheres aqui engolem ele facinho. E num bonde chamado Desejo, a gente vai ter ali, né, o Kowalski, que mora junto com a Stella, né, ela acaba de descobrir que tá grávida, e chega a irmã dela, que tá ali, vindo da cidade natal que elas moravam, né, meio que elas foram perdendo tudo, né, a Blanche, ela fica na casa, a Stella, ela vai embora cedo, né? Acaba encontrando a vida dela em outro lugar. E aí vive ali nessa casa, e os dois brigam muito, é discussão, quebram tudo, se batem o tempo inteiro. Mas é a dinâmica deles ali, né? E a Blanche, quando ela chega, eles já veem que ela não é normal. Que tem algumas coisas bem estranhas acontecendo ali. Deixa eu ver se tá gravando, tá gravando. Tem algumas coisas bem estranhas acontecendo ali com ela. Eles não sabem ainda o que é, mas que ela não tá bem. E aí ela justifica, né, com diversas coisas que foram acontecendo ao decorrer do tempo, até ela chegar aí ali pra casa da irmã. E ela fala que ela tá ali passando um tempinho de férias, porque ela é professora escolar, e aí deram férias pra ela, né? Ela tirou uma licença ali, na verdade, né? E por conta dos nervos dela, que ela passou por muito nervoso. Enquanto a Stella foi embora, ela ficou sozinha na casa, ela teve que cuidar de todo mundo foi morrendo aos poucos, né? Todo mundo foi envelhecendo, morrendo, e ela foi tendo que cuidar dali, de dar fim a todo mundo. Ela acabou ficando dívidas, eles precisaram ela precisou se desfazer das terras dela, e parece ali que eles eram donos de uma grande quantidade de terras e acabou perdendo tudo, ela precisou vender, ficou pouquíssima coisa com ela. O Kowalski, ele até fala, mas como assim você vendeu tudo sem consultar ela? Porque tudo que você vendeu, sua irmã tem direito, e você tem que dar a parte dela aqui, né? E isso vira uma questão durante bastante tempo, os dois ficam ali se alfinetando em grande parte do filme.
Mas aí, né, e a Stella se diz muito, a Stella não, a Blanche se diz muito culta, muito inteligente, muito fina, né, muito recatada, e aí ela não gosta da grosseria com que o Kowalski trata ali a Stella, o jeito que a Stella é meio largada e não se cuida, e ela fica meio que cantando vantagem ali o tempo inteiro. Mas aí começam a aparecer algumas verdades sobre a Blanche, né? De que. Spoiler, gente, pelo amor de Deus. Essa peça, esse filme já são muito antigos, né? Mas eu acredito que o spoiler aqui não tira a experiência de ver esse filme, porque esse filme é. Os dois filmes são maravilhosos e vale a pena assistir mesmo sabendo a história. Tudo neles, assim, você assiste, só que você assiste impactado o tempo inteiro, porque são muitas coisas acontecendo e do jeito que são feitas. Esse filme é maravilhoso. Começam a aparecer algumas verdades, né? Vem uma pessoa da cidade, que é caixeiro, né? Que fala, que é ambulante, né? Vende de cidade em cidade coisas. E aí ele fala: ah, não, eu conheço a Blanche, ela ficava hospedada num hotel lá durante dias, e ela chegou até a ser expulsa desse hotel. E é um hotel, tipo, desses baratinhos, conhecidos por. Como que eu posso dizer sem esse vídeo ser vetado? Conhecido por pessoas, mulheres da vida, ficarem ali, né, para receber os homens e tudo mais. E a Blanche era uma dessas, né, que ali ficou recebendo esses homens nesse lugar. E ela se dizendo tão pura, e agora vem essa história dela. E, e aí começam a aparecer outras coisas de que, na verdade, ela não tá de férias, ela foi expulsa da escola, né? Ela realmente perdeu tudo que ela tinha da casa dela, da família, e não sobrou nada de dinheiro. Ela até joga o papel na cara do Kowalski em um momento lá que eles estão discutindo, mas meio que morre sua história aí. Tipo, os problemas da Blanche evoluem tão rápido depois dessa cena que não demora muito pra chegar ali à conclusão de que ela precisa ser internada, né? E aí descobre-se que, na verdade, ela foi expulsa da escola, ela não tá mais lecionando, porque ela se envolveu com um menor de idade que era aluno dela, e a família descobriu e virou um alvoroço. E ela realmente tá demenciando, né? Ela até fala que ela tem amores pelo país inteiro, que amam ela, dão joias, dão presente, dão um casaco de pele. E ela chega com algumas roupas meio caras, assim, lá. Que o Kowalski até fala: ah, você gastou todo o dinheiro, tá aqui, ó, o terreno nesse casaco de pele, nessa seda, isso aqui é seda boa, de onde é que você conseguiu dinheiro pra isso, sabe? E, e aí a gente vê esse declínio e a revelação de um personagem, né? E o desespero da irmã dela, né? Da Stella ver que a irmã dela ela tá tentando, assim, de uma forma ou de outra, não deixar que ela seja exposta desse jeito, por mais que ela saiba que, tipo, é tudo mentira que a Blanche tá contando, porque ela sempre foi contadora de história. Mas ela tenta ali não expor a irmã e não deixar que as outras pessoas exponham ela, tenta protegê-la de uma certa forma, mas sabendo que tudo aquilo que tá acontecendo ali é mentira, mas o Kowalski ele não tem essa paciência, sabe? Ele quer resolver o problema e ele sabe que o que mais irrita ele é esse ar de superioridade que a Blanche tenta dar pra ele, mas quando na verdade ela tá ali dando em cima dele, sabe? Dando em cima do marido da irmã, dando em cima dos amigos do marido dela, sabe? Do cunhado. E tudo meio não dá pra falar que é em segredo, porque dá pra ver que ela tá, né, ali cortejando todo mundo. E esse filme tem ali, né, durante uma dessas gigantes brigas ali que acontece dentro da casa, que o Kawasuki ele acaba batendo na Stella, né, e ela bota ele pra fora. E aí tem aquela famosa cena do Marlon Brando gritando lá de baixo, né, pra dentro da casa, porque a vizinha de cima vai lá embaixo e pega a Stella, né, e leva pro apartamento de cima. Tem a famosa cena do Kowalski gritando pra ela lá em cima, né, porque ela não querendo que ela volte pra casa. O grito de Stella, que acabou sendo aí replicado em diversos filmes, inclusive no Pobres Criaturas do Yorgos Lanthimos tem essa cena aí feita com a Bella e o trambiqueiro lá.
E esse filme ele tem ali um sabor meio amargo na boca, porque tem ali, né, no final, a própria Blunt, ela não, como é que diz? Ela não se esconde, né? Ela já não tá nem mais dentro de si, ela não sabe o que tá acontecendo. E ela vai, assim, com os médicos que estão, né, guiando ela de dentro da casa para o carro para poder internar ela. E é uma cena, assim, tristíssima. E você vê ali a tristeza no olhar da própria Blunt, que ela tá fora de si, né? Ela não tá mais ali naquela em total consciência, mas ela sabe que aquele dali é o fim dela. E no outro livro, no Gato em Teto de Zinco Quente, a gente já vai acompanhar o Brick, né? Que ele tá indo pra casa do pai dele, ele já tá na casa do pai dele, né? Com a Meg, que é a esposa dele. É um aniversário do pai dele, só que eles recebem, na verdade, a notícia, né? Ele tava passando mal durante um tempo, e eles recebem a notícia de que, na verdade, ele tá com câncer, ele vai morrer, já é terminal, tá muito avançado, demorou muito pra ir se tratar. Só que eles estão mentindo pra ele, falando, não, tá tudo bem, é só um problema de refluxo no estômago, mas isso daí vai melhorar. E aí eles querem que ele aproveite pelo menos o dia dos pais dele, só que aí, como eles estão mentindo pra ele, todo mundo sabe que ele vai morrer, menos ele e a mãe dele, né, que eles não contam pros pais, a mãe acha que ele vai ficar bem. Os irmãos ali, não tanto o Brick, né, porque o Brick tá ali numa situação deplorável de que ele não queria estar ali. Ele tá com a perna quebrada, porque no dia anterior ele bebeu um monte, foi lá tentar no campo de futebol para tentar jogar uma partida sozinho e acabou se quebrando inteiro lá. Muito mais a Meg tentando proteger a dignidade do Brick, né? Ela tá ali meio que para tentar defender o Brick de todo mundo. Por quê? O irmão do Brick tá ali nessa casa também. E o irmão do Brick fez tudo o que o pai do Brick, que é o Big Daddy, né? O Big Daddy sempre quis que o Brick era o filho esportista, era o filho que deu orgulho, era o filho que casou. Ele queria que o Brick tivesse muitos filhos, que ele fosse uma pessoa muito bem estruturada, e ele foi muito bem estruturado durante muito tempo. Foi um jogador famoso, pelo menos ali na região, foi uma pessoa muito rica. E aí tem o irmão dele, né, que fez tudo que o irmão fez, mas de um outro jeito, né? Ele é bem sucedido como advogado, ele casou com uma mulher, tem um monte de filho, acho que ele tá no sexto filho, ela tá grávida também, e essas crianças ficam gritando o filme inteiro, correndo de um lado pro outro e causando. E elas são um terror, porque elas são super mal educadas, sabe? Ninguém gosta daquelas crianças. E aí a Mai, que é a esposa do irmão do Brick, né, que é a cunhada do Brick, ela fica inventando historinha, fica as crianças, vamos todo mundo cantar agora pro Big Daddy, para cantar parabéns para ele, para eles verem que vocês cantam bem. Vamos todo mundo agora dar um presente para ele. Vamos todo mundo. Tipo, ela fica inventando coisinhas para as crianças fazerem para tentar agradar o Big Daddy, só que o Big Daddy odeia essas crianças com todas as forças dele. E aí ela fica tentando fazer isso pra. Eles ficam assim, bajulando o Big Daddy pra tentar convencer ele de que a melhor pessoa pra receber a herança dele, caso aconteça alguma coisa com o Big Daddy, porque até então ele não sabe que ele vai morrer, ele acha que ele vai ficar vivo, pra passarem a herança pra esse filho, porque o outro é um bêbado que tá todo fudido, cheio de problemas, e a intenção deles é pegar a herança e internar o Brick em algum lugar. Só que o Big Daddy gosta do Brick e quer deixar a fazenda pra ele. E a Meg tá ali pra fazer esse papel de tipo. A gente não vai deixar. Eu não vou deixar com que eles fiquem com uma coisa que é de todo mundo aqui, sabe? Porque a intenção deles é se ficar dividido entre os dois, eles vão internar ele e pegar a parte dele pra eles. Ou tentar fazer com que fique direto na mão do irmão do Brick, né? Do Cooper.
Só que nesse negócio, eles estão mentindo pro Papa que ele vai ficar vivo. Então o Papa, ele tá assim, eu não vou passar nada pra ninguém, eu vou cancelar agora meu testamento, vocês não vão ter nada. Mas caso ele passasse, seria pro Brick, né? E a Meg, ela tá ali pra tipo, olha, o Brick ele tá mal, sim, ele tá bebendo, mas ele tá bebendo bem menos, não é tão assim, ele tá passando por um momento difícil, ele acabou de perder o amigo dele, e era um amigo de infância, muito próximo, e ele não tá conseguindo lidar com isso direito. E aí é quando começam a entrar essas questões, né? A gente tem ali a Meg falando isso daí pro Brick, e todos os diálogos, todas as conversas, tudo que acontece é dentro do quarto do que o Brick tá, né, na casa, que era o quarto dos antigos donos da casa, né, que essa fazenda não era uma fazenda do pai do Brick, era uma fazenda de outros dois senhores que eram sócios, né, e esse quarto era o quarto deles, e aí chega essa história lá na frente. E então, tudo que acontece é dentro desse quarto, ou coisas que acontecem do lado de fora, mas eles conseguem ouvir. É no corredor, é na sala, é do lado de fora, mas eles conseguem ouvir o que tá acontecendo, né? Então a gente tem esses diálogos que vazam pra dentro do quarto, né? Como as crianças cantando, fazendo horrores, as fofocas que ficam rolando assim em volta, eles conseguem ouvir. E aí a gente tem ali tudo isso acontecendo enquanto a Meg tá sofrendo pressão, né, tanto do pai do Brick, por. Não, na verdade, não é uma pressão. Ele fala que ele gostaria muito de ter uns netos, mas ele não tá obrigando ela, né? E o Brick não quer ter filho, né? A Meg, ela quer dar um filho pro Brick pra ela resolver pelo menos essa encheção de saco de herança, de tudo, porque ela sabe que se ela tiver um filho, o pai dele não vai deserdar ele, vai deixar a herança pra ele também. E todo mundo vai parar de encher o saco deles terem filho não, porque eles colocam nela a culpa dele não conseguir ter um filho, como se ela fosse uma pessoa que não tivesse a capacidade de gerar uma criança, mas na verdade os dois não têm relação, né? E isso fica bem claro. Os dois eles falam, tipo, pô, eu não consigo te satisfazer de nenhuma forma, eu sei disso, mas a gente precisa pelo menos ter aqui o filho para poder, né, dar continuidade aqui nas coisas. E ela falou, não me importo, sabe, de não ter. E aí o que me deixa puto é porque o título é Gata em Teto de Zinco Quente, porque ela fala isso, né? Eu me sinto como uma gata em teto de zinco quente. Porque eu tô andando aqui, pisando em ovos, porque tudo pode acabar e tudo pode dar uma grande merda aqui. E a nossa vida acabar. E ela fala, eu não quero voltar pra pobreza. É você falar que você não se importa de perder tudo, mas é porque você sempre teve tudo. Você não sabe como não é ter nada. E ela fala, tipo, eu nunca tive nada. Nunca tive nada, não tinha o que comer. O nosso vestido de casamento foi emprestado porque eu não tinha dinheiro para ter um vestido, pra comprar um vestido ou alugar um vestido de casamento. Ela falou, não quero voltar para essa vida, então a gente vai fazer aqui dar certo esse negócio. É muito bonita assim, a parceria dela. Mas ela fala, e ela fica questionando ele, falando, eu sei que você tinha essa relação com seu amigo, e ele fala, não, eu não sou gay, eu não amava ele, você tá inventando coisa. E aí ela começa a relembrar muitas coisas sobre ele, né? E aí a gente tem o irmão do Brick, a Mai, que é a cunhada do Brick, cobrando de que, tipo, mas vocês não podem, vocês não vão nem dar um neto pro Papa, né? E vocês estão aqui, pro Big Daddy, né? Vocês estão aqui estão aqui pra tentar guardar o de vocês, mas o Brick é um bêbado, você é uma vagabunda que tá aqui querendo o nosso dinheiro, mas e nem um filho vocês vão dar pra ele. E existe essa cobrança também da mãe do Brick, né? Mas a mãe do Brick, gente, ela. Dá pra ver que ela sabe, dentro do texto, ela tá muito nervosa, né? Ela demonstra em texto que ela tá muito feliz de que o Big Daddy não tem nada, de que ele vai sobreviver, de que vai tudo se resolver. A gente vê que o Brick também é um favorito dela. Mas a gente vê que tem um desespero nela ali, muito grande, rolando, que dá a entender de que ela sabe que o Big Daddy vai morrer, de que estão mentindo pra ela de alguma forma, sabe? E o Big Daddy, na verdade, vê esse desespero dela muito como essa mulher tá tramando contra mim, sabe? Ela queria que. Ela tá nervosa assim, porque na verdade ela queria que eu morresse pra ela poder cuidar de tudo. Pra finalmente ela colocar o dinheiro nas coisas.
E ela meio que cobra do Brick ter um filho, do Brick estar junto com eles ali e tudo mais. E o único, a única pessoa que entende o que o Brick tá passando, o desespero dele, o nervoso dele, a angústia, a vontade dele de, né, não estar vivo mais, é o pai dele. Em todo momento você vê que o pai dele tenta conversar, tenta puxar um assunto. O pai dele, os dois não têm uma relação boa já há muito tempo. O Brick vê o pai dele como uma pessoa que sempre só sugou o filho e queria. Uma pessoa que o carinho dele eram coisas materiais, né? Então, tipo, ó, você vai ter tudo que você quiser aqui, é, e é isso. E não conversa, não tem nada muito mais profundo. Só que esse é um momento que o pai dele tenta ter um diálogo muito mais profundo com ele. E só que o problema, a diferença, né, não é nenhum problema. No livro é claro, né, é discutido abertamente a homossexualidade do Brick, tanto pela Meg quanto pelo pai dele. E tem um momento ali que a Mai e o Cooper meio que abrem a boca e falam umas bosta ali também. Mas no filme isso é cortado deliberadamente. Eles decidem que vão cortar esse arco do filme, porque aqui já estava no final do Código Reis, que é aquele código que censurava tudo quanto é tipo de coisa nos Estados Unidos, né? No país da liberdade. Mas eles ainda decidiram não ter esse subtexto, né? E eles colocam outros subtextos no filme que funcionam muito bem até, né? Que eles colocam... o problema do Brick é muito... que é meio discutido no livro isso daí, mas de uma outra forma. Entra também em pauta isso, que é a família dele nessa falsidade toda de querer as coisas e todo mundo fingir que se ama e ele tá cansado disso. Ele não quer, e ele tá com raiva do pai dele, porque o pai dele não tem essa relação que ele gostaria que o pai dele tivesse com ele de proximidade, de amizade. Então isso daí é o subtexto do livro, do filme, né? Do livro já não é nem subtexto, é texto mesmo, que é a homossexualidade do Brick. E aí, quando o pai dele entra nessa discussão, né? Eles tentam conversar diversas vezes, mas o Brick não quer, e aí tem um momento que eles falam, tá bom, você quer conversar? Então vamos conversar. E o pai dele olha pra cara dele e fala, eu sei da sua relação com o carinho e o amor que você sentia pelo seu amigo, que você gostava dele. E eu sei, eu entendo o que você é, sabe? E aí o Brick fica puto com ele e fala, não, você tá falando que eu sou homossexual? Eu não sou homossexual, tudo mais. Ele fala, não tem problema você ser. E aí ele fala, você não tem que se esconder, você não precisa se sentir ruim, você não precisa se anular por conta disso, você não precisa se matar por conta disso, né? Por conta da bebedeira e tudo mais. E aí o Rick ele até fala, é por isso que você tá falando isso daí, porque você tá. Só porque você me colocou nesse quarto aqui, foi por isso que você pôs aqui, porque você acha que eu sou também um maricas, né? Porque. E aí o pai vem, né? O pai dele conta. Agora eu só não lembro se é o pai dele que conta ou se entra um textinho contando ali, né? Como se fosse um pensamento. Porque aquela fase. Não, é o pai dele contando, ele falando: eu, quando eu vim pra cá, eu não tinha nada. O meu pai, quando ele morreu, ele me deixou de herança, acho que um par de tênis e alguma coisa. Um par de botas, ou era uma mala e uma par de botas, alguma coisa assim. Que era caixeiro viajante, o pai dele também, né? E ele falou que ele amava muito o pai dele morreu e ele não tinha nada. E ele fala. Ele não tem que ter vergonha nenhuma e nem medo de ser uma pessoa ruim, porque ele falou, as duas pessoas que acolheram ele e que são tudo pra ele, que ele vê como pais e como exemplos de pessoas, são as duas pessoas que acolheram eles. Ele, né, quando ele era jovem, que eram os donos daquela fazenda. Porque os dois eram casados, tinham as suas esposas, eles moravam ali naquela casa, mas eles tinham o quarto deles, que era aquele quarto que o Brick tá hospedado, né? Os dois eram um casal e eles tinham, para a sociedade, eles tinham as suas famílias, né? E tinham esse relacionamento meio quase um quadrisal, alguma coisa assim. E eles viveram a vida inteira felizes, foram muito bem agraciados, né? Com escravos e tudo mais, né? Digamos, né? É uma fazenda de algodão, né, gente? Por favor.
E tiveram muito dinheiro, tiveram a possibilidade de acolher ali o pai do Brick quando ele era mais novo. Ele trabalhou, cresceu dentro da fazenda e no final da vida ele já era considerado como da família, tanto que a herança fica para ele, né? A fazenda fica para ele. Eles deixam de herança, acho que ele compra uma parte e aí a outra parte eles deixam de herança para ele, alguma coisa assim. E ele fala, então, tipo, eu não teria problema nenhum de você ser o que você é e eu te acolheria de qualquer forma. E assim, eu acho que é isso que era o medo do Brick e o problema maior dele, né? Tipo, não só a visão dele pra ele, né? Mas como do mundo pra ele. E geralmente, né, eu sou homossexual, né, a aceitação ela parte muito mais da gente, aí depois a gente acaba tendo que, né, ai, nossa, eu já tive que me aceitar uma vez, agora um monte de gente tem que me, né. Agora, nesse caso, convém do contrário, né, a aceitação vem de fora para dentro, então ele recebe a aceitação dos pais antes mesmo dele ter certeza do que ele é e do que ele sente, e aí isso meio que se resolve ali na história, né, o Brick resolve, tipo, vamos resolver esse problema aí, né? E acaba. O pai, né? O pai do Brick acaba descobrindo, né? Que eles estão mentindo pra ele, que ele vai morrer mesmo. E ele fala: bem, vou morrer, e fala tudo que tem que falar, né? Pro Cooper, pra esposa do Cooper, fala que odeia todo mundo. Fala pra esposa dele que odeia ela também, né? Fala um monte de barbaridade pra ela. Fala pro Brick um monte de verdade também na cara dele, mas as verdades que ele fala pro Brick são muito mais no sentido de conselho e, meu filho, acolhimento, sabe? Toma aqui uns tapas na tua cara, mas vem aqui, né? Você precisa muito mais das. Nesse momento eu sei que eu vou morrer, mas você precisa muito mais da minha ajuda do que eu da sua, né? E ele resolve ali, né, dar pra Meg o filho que ela tanto quer, né? Eles acabam indo pra cama. E ali o Papa, né, o Big Daddy, meio que se entende ali com a esposa dele, né? E fala: vem aqui, meu amor, vamos dar uma volta. E a história acaba assim. E a relação das duas histórias, e quando a gente pega não só o filme, como os livros e as peças que são executadas, e como que elas acabam funcionando muito bem em 1950, funcionam muito bem em 2025, eu tenho certeza que elas vão continuar funcionando durante muito tempo. É uma produção impecável, leiam os livros, vejam os filmes e quando tiver oportunidade assistam a peça também. E é aqui que eu encerro esse vídeo, né? Muito obrigado se vocês assistiram até aqui. Se inscrevam no canal. A gente se vê na quinta-feira que vem. Não se esqueçam, tem um canal de cinema aqui para falar da peça, né? Tem relação com o filme, mas tem um canal de cinema também que tá linkado aqui na descrição e no final do vídeo. Lá tem vídeos de terça-feira e sexta às 18. De terça é uma live e de sexta é um vídeo. E aqui, né, toda quinta-feira às 18 ou quando der. Mas quando der vai ser esse dia, esse horário. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.